Boa noite, nosso sábado, nosso bate-papo. Bem-vindo, Ronaldo, obrigado por estar aqui com a gente. Bem-vindo, Padre Glênio, você está com o microfone travado e parece que a sua internet está dando soquinhos. Tomara que você esteja ouvindo a gente, dá sinal para a gente. Está ouvindo? Acho que não. Aqui está tudo bem. Aí está tudo bem? Que bom. Ronaldo é um... Nossa Senhora, Ronaldo, quando eu penso, né, desde o século passado que a gente se conhece e faz trabalho junto. Faz um bocado de tempo. E para quem não conhece, o Ronaldo está atendendo a um convite para ajudar a gente nessa discussão sobre diversidade. A gente trabalhou junto em outros eventos, e falando em diversidade, já eu te passo a bola para você falar, né? Mas você tinha uma empresa chamada Agência 1, né? E, de repente, ela se transformou em uma, e isso tem a ver com toda esta descoberta, como é que foi esse processo, né? Eu não acompanhei de perto, mas a Agência 1, eu me sinto assim, meio que padrinho da Agência 1. Né? Yes. Não fizemos isso formalmente, mas é um afiliado com muito carinho, você, toda a equipe. Né? Apresentando você, aliás, antes de apresentar você, vamos ver só quem já está aqui. Né? Já temos 13 pessoas, já chega mais gente. Mas temos a Regiane, Clóvis, né? Dona Luísa, que está com seu Alcides, a Dona Helena, a Eliana Rocha, né? Marinalva, Lucas, que também está com crise toda a família, e a Áurea, né? Nossa, a Áurea já ficou emocionada de ver a abertura aí, de ver a igreja que você foi batizada. Vamos lá, né? E colocando, Ronaldo, normalmente as pessoas assistem nosso bate-papo em família, né, na frente da televisão. Né? E o velho convite, por favor, quem está aí, manda comentário. Quem está aí quiser fazer perguntas. Né? É muito legal quando vocês participam. Né? O Ronaldo preparou alguma coisa para a gente aquecer a conversa, mas o mais importante é a gente estar discutindo com vocês. O Padre Glênio tentou entrar, mas a internet estava travando. Vamos ver se ele muda de lugar lá e consegue voltar. Né? Bom, queria apresentar o Ronaldo, né? Que coloquei aqui. O Ronaldo, ele é sócio-diretor da UMA Diversidade Criativa, é empreendedor, sócio-fundador do programa de capacitação MDI, Master Diversidade Inclusiva, em parceria com a Pearson Education, o membro permanente do Conselho da AMPRO, Associação Brasileira de Live Marketing, formado em Comunicação Social e Marketing, é defensor da diversidade e inclusão como bandeira principal para a gestão de pessoas e recursos no mundo corporativo. Nossa Senhora! Está trabalhando muito. Mas conta pra gente, Ronaldo, até antes da gente entrar no conceito, fala um pouco da sua história, do porquê dessa escolha. Mas sabe que, primeiro, que me emocionou muito também, como você comentou, que alguém ficou emocionado, é o fato de que, na minha adolescência, eu vivi muito em comunidades, e na igreja que eu frequentava, a gente tinha um grupo de jovens, e aquilo é uma das lembranças mais legais que eu tenho, de mais abundância, né, de como a gente consegue fazer coisas a partir da coletividade. A gente colocou um jornalzinho no ar, a gente fazia teatro enfim, para a Eucaristia, para as coisas, e a gente fazia com que todo mundo entendesse as mensagens da forma, sabe, com muita empatia. Era muito legal, era muito legal. E eu, agora vendo a paróquia de vocês, que coisa linda, que coisa aconchegante, que abraça. Então, assim, estou muito feliz de estar aqui com você, muito feliz de saber que você, sendo essa importância que você é para o mundo corporativo, de você focar nas comunidades. Então, assim, poxa vida, eu quero muito
ajudar no que for preciso. E ainda mais quando a gente fala da diversidade, quando a gente fala de trazer, de fazer com que a comunidade tenha informação do que está acontecendo no mundo corporativo, porque a gente sabe o quanto é difícil no nosso país, né, incluir as pessoas, que o mundo corporativo é um percentual muito pequeno, né, das pessoas. A gente estava fazendo uma reportagem há pouco sobre home office, né, 7% da nossa população tem o privilégio de fazer home office, quer dizer, a maioria de nós não tem esse privilégio, porque o trabalho não é nesse mundo corporativo, e a gente precisa incluir mais jovens, mais gente. Então, o nosso papel justamente é esse, né, é de fazer com que existam pontes para que mais jovens possam beber no mundo corporativo. Porque o mundo corporativo, além de ser um sustento do nosso dia a dia, a gente também chama o mundo corporativo da maior universidade do mundo. Porque enquanto na escola a gente fica 14 anos, as corporações ficam desenvolvendo, treinando seus colaboradores a vida inteira. Isso faz com que o país inteiro fique melhor. Por isso que a gente tem que aumentar a quantidade de gente que tenha empregos, né, que tenha acesso. Então, esse é o nosso papel, né, fazer com que as empresas se aproximem das comunidades. Por isso que é tão legal eu estar aqui hoje. Ronaldo, estou descobrindo que a gente está mais ligado bem antes dele. Você foi de movimento de juventude na igreja? Muito ativo. Você fez TLC? Essa sigla eu não reconheço. Ah, tá. Então não é. É que teve um movimento que começou né, no meu tempo, nos anos 70, em 68 principalmente, chamado Treinamento de Liderança Cristã, que eu fiz parte da criação do movimento de juventude. Talvez eu tenha sido uma vítima sua, então. Talvez. Muito bom. Legal. Mas, Ronaldo, a gente fala em diversidade, né? Algumas pessoas que estão aqui trabalham em empresa, algumas pessoas, né, são profissionais autônomos, né? Quando você pensa diversidade no trabalho, né, essa coisa assim, por que isso é importante? Né? Por que a gente precisa prestar atenção nessas coisas? Né? Você sabe que com essa discussão agora de Olimpíadas, em que a gente tem os atletas tão estressados com essa coisa de ser a melhor versão deles mesmos, isso ajuda a gente... Só. Pois não. Só para você não ver se conseguimos. Padre Glênio, consegue ouvir agora? Consegui. Está me ouvindo? Estamos conseguindo. Seja bem-vindo. Obrigado, Ronaldo. Obrigado. Seja bem-vindo à sua casa. Obrigado. Agora é sua também. Obrigado. Bom. Pode continuar, Ronaldo, que estava falando. Nós tínhamos começado, eu acho que toda a comunidade sabe a situação, esteja o quanto você puder estar, né? E estamos juntos, tá? Daí, a hora que você quiser colocar uma mensagem, ou se você precisar sair, sei que você está junto com a sua família. Ronaldo e eu vamos conversando, e sempre que você puder participar, estamos juntos. Não, eu quero só agradecer a todos pelo carinho, né? Desculpa, Ronaldo, cortar. Imagina, nesse momento a tua fala, né? Carinho, né? Eu acho que nesse momento de que a gente realmente se encontra com a humanidade da gente, porque em algum momento da vida a gente acha que a gente é eterno ou que a gente é Deus, né? Então, eu acho que está sendo o momento mais difícil da minha vida, até porque foi eu quem tive que dar unção para o meu pai, e tive que Travou de novo. Travou. Tive não, né? Eu tive uma conversa, acho que foi a última pessoa a conversar com ele, né? Mas isso eu conto em outro momento para a comunidade, mas foi o momento mais difícil e mais libertador da minha vida, né?
Então, travei. Tá travando um pouco. Travando. Né? Tá travando. Tá vendo? Não é só a garganta que trava, Travou de não. novo. A internet trava. Mas a voz está chegando. Né? Então, ou seja, para mim é muito tranquilo conversar sobre isso. Eu vou ficar aqui com vocês um tempo, até porque eu estou nesse período com a minha mãe, né, que ela precisa de dar um suporte, né? Então, mas nós vamos batendo papo, conversando. E aí, agradecer profundamente. Depois eu vou mandar uma mensagem para a comunidade, tudo direitinho, para os amigos como vocês que me ajudaram muito. Me ajudam. Obrigado. Beleza. Então vamos lá. Eu te interrompi no comecinho para daí você já ir no embalo. Não, você estava apontando, né? A gente estava falando um pouco porque essa questão da diversidade é tão importante. Eu acho que até mesmo pegando um pouquinho da fala, né? Que acabou não acontecendo tanto por causa que travou aí, mas diversidade é vida, né? A gente percebe, estava falando das Olimpíadas, toda essa pressão dos atletas, a gente percebe ali o Japão, essa performance fantástica que eles estão tendo, mas infelizmente é um dos países mais em que os jovens são mais tristes e mais desanimados com a vida. Então, o que a gente entende com a diversidade é que não adianta muito se a gente é muito evoluído tecnologicamente, em processo, em cultura, em recursos, se a gente não pensar em humanizar esses processos todos. Porque enquanto a gente não humaniza isso, enquanto a gente não se encontra na humanidade, a gente continua incompleto. E é isso que a gente tem trazido para as empresas. E é muito engraçado a gente falar de diversidade a partir de um homem branco como eu, né? Parece que a gente está falando da gente sem a gente. Então, a primeira coisa que eu gosto de explicar quando eu falo de diversidade é que exatamente por eu ter o privilégio de ser uma pessoa, né, que infelizmente pela toda a estrutura cultural do nosso país, né, eu tenho privilégios, então é a partir desse espaço que eu circulo que eu preciso entender, ter consciência disso tudo para poder levar para os meus pares. Então, a gente diz nas empresas que o nosso grande papel é criar um exército de aliados. E o aliado é aquele cara que procura entender, né, procura se cercar da diversidade para que, nos espaços que ele ocupa, ele possa levantar e ampliar a voz dessa diversidade, que então, assim, né, eu não sei se vocês sabem, mas a maior população do Brasil, né, a maior faixa da nossa população é de mulheres negras. E essas mulheres não estão longe de serem representadas no mundo corporativo. Então, esse é um papel do aliado, é entendendo isso tudo, amplificar a voz dessa mulher negra, dessa pessoa que é PCD, dessa pessoa de multigerações, que já não encontra mais espaço nas organizações, do jovem que não consegue acesso. É justamente esse o papel de um homem branco como eu, que tem o privilégio, por exemplo, de frequentar essas rodas. É de fazer com que outras pessoas tomem essa consciência. Então, de maneira nenhuma, eu estou aqui falando de diversidade, querendo ocupar o lugar de algum protagonista. Ao contrário, né? Eu estou aqui justamente porque eu entendo a dificuldade que é dessas pessoas terem o acesso que a gente quer que elas tenham, né? Para que essa mensagem fique um pouco mais difundida, né? Que as coisas aconteçam. E é incrível. As pessoas me ouvem muito mais do que às vezes ouvem um protagonista. Então é isso que a gente vai ensinando para as pessoas, né? E a diversidade tem uma coisa muito linda, que ela é muito abundante. Então ela é uma coisa que a gente ensina às empresas, que quando a gente fala de diversidade, a gente tem que começar, é uma coisa tão poderosa que a gente tem o poder de começar a falar de diversidade por nós mesmos. Então não adianta eu chegar lá numa corporação, na Coca-Cola, na Jessie Lever, na Unilever, né? E ficar falando que eu queria ter uma empresa mais diversa, que eu queria abraçar a diversidade,
se na minha roda de amigos eu não tenho diversidade? Quando eu estou na Netflix, por exemplo, eu não assisto coisas que me conectam a essa diversidade. É muito fácil a gente colocar esse desafio na mão das pessoas, mas não é fácil a gente se tocar, às vezes, que se a gente não der chance para isso, né, as coisas não acontecem. Então, o mais gostoso desse trabalho é justamente que ele é muito abundante. Então, é fácil da gente se a gente quiser, é fácil da gente entrar nessa grande rede. E aí, a diversidade tem tudo a ver com o meu começo lá na comunidade, na igreja. Porque a diversidade é uma coisa que acontece a partir de redes de apoio. E rede de apoio é tão importante, esse trabalho que você está fazendo na comunidade é tão importante porque dizem que o adulto, o ser humano, ele não se transforma porque ele tem recurso, porque ele faz uma faculdade, por causa de uma coisa ou outra. É claro que isso tudo ajuda. Mas o que faz a gente se transformar é a gente acreditar que outra pessoa também acredita no que a gente acredita. Então, o que a gente faz é criar um grande exército de aliados nas empresas, que são predominantemente de pessoas mais ou menos parecidas, iguais, né? Porque a partir do momento que eu contamino essas pessoas, eu vou contaminando e aí falar um pouco mais de diversidade. Outra coisa que é muito importante falar de diversidade, ainda mais em comunidade como nós estamos, é que é muito comum as pessoas entenderem, quando eu falo diversidade, eu estou falando de uma comunidade LGBT, eu estou falando da pessoa trans, eu estou falando dos negros, e diversidade não é só isso, né, gente? Diversidade, por exemplo, é a gente falar de multigerações, por exemplo. Eu sou uma pessoa que já tenho 56 anos. E assim, eu sou uma pessoa meio invisível para muitas corporações. Se eu não fosse um empreendedor, provavelmente eu já estaria eliminado do mundo corporativo. Agora, é muito engraçado isso, porque no Brasil, as pessoas com mais de 50 sustentam mais de 60% dos lares. Sim. E os chefes das empresas são pessoas com mais de 50. Só que essas pessoas mesmos não têm a consciência de descobrir caminhos para a gente ter mais longevidade nas próprias empresas. Quer dizer, é a gente cuidando, a gente não cuidando da gente. Então, sabe, a gente não cuida do jovem que vai entrar e a gente não cuida da nossa saúde, né, de carreira mental dentro de uma corporação. É muito engraçado isso. Então, quando a gente fala de diversidade, a gente fala da gente, todo mundo está nesse barco. Então, se eu não cuido da diversidade toda, de todas as diferenças, a próxima vítima serei eu, né? Porque, então, é por isso que a gente convida as pessoas a pensarem a diversidade. E por isso que eu preparei um pouquinho, um material para vocês, porque talvez é um assunto tão amplo que eu tenho medo de ficar falando um monte de coisa e, às vezes, não organizar e deixar mais perdido ainda quem está me ouvindo. Mas, Ronaldo, eu acho que é importante isso, que o tema diversidade não é restrito às pessoas que pertencem a grupos ditos minoritários, né? Quer dizer, o papel de todos nós é promover a diversidade, não só nos amigos, né? É o que você disse, né? Você não tanto, né? Mas, de repente, o idoso é discriminado, o jovem é discriminado, o branco, às vezes, é discriminado, é porque você mora no bairro chique, então você é metido, eu não vou te ouvir, ou porque você é de periferia, né? Você não precisa ser ouvido. Eu acho que a gente tem essa consciência, assim, a diversidade, independente de movimentos, né? Independente, né? Cada um de nós pode lidar e promover a inclusão e a diversidade, né? A pessoa pode ter mais dinheiro, mais formação, mais diploma, mas não é mais gente, né? Acho que isso é todo mundo ser considerado gente. Esse é o primeiro passo. Todo mundo entender que nós somos diversos. Quando a gente reconhece a diferença do próximo, né? A gente faz com que as coisas aconteçam. A gente está vendo isso no nosso país. Eu acho que é um pouco como a vacinação, né? Não adianta, por exemplo, eu me vacinar, que não vai adiantar nada. A gente tem que ter um movimento coletivo para que a gente possa ter
alguma saída. Então, a diversidade é isso, é a gente se encontrar nessa humanidade para dizer, e quando eu falo de multigerações, por exemplo, né, independente de eu ter 50 anos, 70 ou 20, se nós formos botar essas pessoas conversando, a gente vai entender que todo mundo quer mais ou menos a mesma coisa, que a gente não pode esquecer que nós somos pessoas. Então, eu quero respeito, eu quero, por exemplo, um trabalho digno, que me dê prazer, que me dê sustento, eu quero tomar um bom café, eu quero ter acesso à informação. Quer dizer, na verdade, nós não somos tão diferentes assim, né? Por isso que, no fundo, essas caixinhas todas que a gente se coloca, né? Se eu sou negro, se eu sou branco, são tão pequenas quando a gente de verdade para conversar sobre isso, né? Mas, infelizmente, não, na realidade não são, né? Perfeito. Bom, você quer apresentar? Coloca a sua apresentação no ar aqui. Né? Então, gente, vamos pode fazer pergunta. Vamos lá. Tá bom. E aí, gente, Marcelo, você me interrompe a hora que for. Eu acho que eu vou levar uns 15 minutos fazendo essa apresentação. Eu sou meio rápido, mas, assim, a gente fica nesse bate-papo também e da forma que você entender. Se você botar a apresentação, então, eu falo um pouquinho sobre ela. Tá. Já temos aqui, né, o Mário, que já esteve no bate-papo e é nosso colega, consultor de empresa também. Né? Temos o Clóvis, várias pessoas que vivem este problema. Estamos falando da diversidade, nós ainda estamos ativos, estamos produtivos, num meio que olha para o mais velho e muitas vezes separa. Mas é legal a gente não esquecer, qualquer diversidade, LGBT, idoso, cor de pele, deficiente, né? Quem for. E vamos colocar no ar a sua apresentação. Beleza. Então, eu vou colocar aqui, deixa eu ver aqui como... Ela está no ar, não? Está no ar, está no ar. Tá Você não consegue ver, mas está funcionando direitinho. Ok. Não, agora eu consigo, que eu estou no paralelo aqui também. Então, gente, vamos lá. Eu já falei um pouco sobre mim, essa coisa, né, do papel que eu tenho de privilégio. O meu lugar de fala é o mundo corporativo. É a partir daqui que eu acho que eu posso ajudar a construir coisas, né? Que é o que a gente está falando um pouquinho, né? Para eu levantar esse voo, eu preciso me colocar no meu lugar e, a partir dele, ajudar as pessoas. Então, quando nós temos privilégio, a gente tem que tentar derrubar esse privilégio, porque quanto mais diferentes nós somos, quanto menos iguais nós somos, mais difícil vai ficar para todo mundo. Então, esse é o nosso papel lá. E eu gosto muito de começar a falar de diversidade com essa pergunta, né? O que a gente acha que faz uma vida melhor? Parece uma pergunta muito ampla, mas ao mesmo tempo simples, mas Harvard, que é uma universidade das mais famosas do mundo, fez dessa pergunta um estudo que levou 65 anos, né? E tentou perguntar para pessoas o que faz isso, né? E geralmente as respostas mais assim que passam pela nossa cabeça é dinheiro, poder ou algumas vezes outras respostas, né? E aí, gente, eles entrevistaram as pessoas, mas foi um estudo muito bacana, que esse estudo levou mais ou menos 75 anos. E ele acompanhou as pessoas. Então, ele falou com você quando você tinha 17 anos, quando você tinha 20, quando você tinha 40, quando você tinha 60. E ele pegou 2 grupos diferentes de pessoas. Umas pessoas melhor assistidas financeiramente, outras não tão assistidas. O objetivo aqui era tentar limpar tudo quanto é diferença que nós temos para poder dizer o seguinte: no fim da vida, ou no fim do dia, quando a gente passa a régua, o que fica? O que nos faz mais feliz, né? E aí, gente, a resposta, como eu tinha falado lá, não tem nada a ver com dinheiro ou com poder. A resposta é conexão social. O que esse estudo descobriu é que quanto mais conexões nós conseguimos fazer, mais ricos, mais felizes a gente consegue ser. E ao oposto disso, a solidão mata as pessoas. Então, essa é a primeira coisa que faz a gente pensar o quanto de verdade a gente tem trabalhado para ser rico ou para ser feliz nessa vida. E aí, quando a gente não trabalha essa questão da diversidade, essa questão de olhar para o próximo e de tolerar, entender, se conectar com as diferenças,
mais complicado vai ficando a vida. Vocês querem um exemplo disso, por exemplo? Quando eu consegui meu primeiro emprego, e quando a gente consegue o nosso primeiro emprego, como que ele acontece? Né? Geralmente é assim, foi uma amiga da minha mãe que me arrumou o primeiro emprego numa grande empresa. E eu era um office boy, um assistente, estava começando ali a fazer as coisas. Vocês acham que hoje, quando eu tinha 40 anos, ou agora, quem vai arrumar emprego para mim é a minha mãe? Não, né? Minha mãe não está conectada com esse mundo corporativo. Quem arruma e quem facilita esse processo são as conexões que eu faço. Né? Quando eu vou para a faculdade, quando eu quero fazer um estudo acadêmico. Então, quando a gente tem conexões, a gente azeita a vida e a gente faz com que as portas se abram numa velocidade estonteante. E o mais legal disso, Marcelo, é que isso não custa nada. É essa parte linda da diversidade que a gente adora mostrar para as pessoas. Isso não custa nada, isso custa eu ter, né, a boa vontade, a curiosidade de me conectar às pessoas. Então, se a gente for pensar bem, numa corporação, por exemplo, né, 100% dos nossos clientes, dos nossos colaboradores, dos nossos fornecedores, dos nossos parceiros são pessoas. Então, sim, ou a gente entende de pessoa, ou a gente não vai saber fazer negócio. Ainda mais num mundo assim de redes sociais tão conectado, né? Então, assim, é por isso que as empresas todas estão se rendendo e percebendo que ou a gente precisa entender de verdade o que está acontecendo com as pessoas, quais são os desejos delas hoje, ou a gente vai se desconectando e a gente vai ficando uma coisa pobre, medíocre, né? Exatamente, literalmente, no sentido da palavra. Então, para nós, a diversidade é o futuro. E a gente tem uma parceria muito legal com a Pearson, que é a maior empresa de educação do mundo, que confere metodologia para que a gente possa falar disso com adulto. Porque quando a gente fala com adulto gosta de coisas rápidas, curtas, e ele gosta de autonomia para aprender. Né? Então, quando a gente fala de diversidade, a gente fala também com tópicos meio curtos, porque se você se interessar, você vai no YouTube, você vai no Google e continua entendendo. Quando a gente fala de diversidade, por exemplo, e quando a gente se conecta à realidade como ela é, a gente começa, por exemplo, a entender, a gente evolui, porque, de verdade, quando a gente fala, as pessoas entendem. Né? Então, numa empresa, por exemplo, quando eu falo de diversidade, eu melhoro o clima, eu faço, por exemplo, o foco das pessoas estarem mais direcionados a uma solução. Por exemplo, numa empresa é muito comum, e antigamente isso acontecia muito, de você, numa empresa, se sentir meio excluído, ter que sobreviver, porque é a gente puxando o tapete, né? É um clima de insegurança, é você lutando para sobreviver numa empresa antes de lutar pelos objetivos que a empresa tem. Quando a gente fala de diversidade, a gente educa as empresas a criarem espaços seguros para abrigar todo mundo. Então, como é que faz se chegar uma pessoa PCD aqui para ela se sentir acolhida? Como é que faz para receber uma pessoa que vem da periferia, que não tem a nossa informação, para que ela se sinta acolhida, para que ela não se sinta sobrevivendo no espaço? Porque a gente aprendeu que o ser humano é um serzinho egoísta de nascimento. Ele olha para o umbigo dele, ele primeiro precisa se sentir seguro em qualquer ambiente, para depois ele passar a contribuir coletivamente. Então, quando a gente fala para ele, aqui você está seguro, aqui você pode ser quem você é, a gente começa a falar assim, bom, então o que nós vamos fazer coletivamente para melhorar as coisas? Que resultado a gente quer buscar? É outro papo quando a gente se sente seguro como pessoa numa organização. Tem um índice, uma pesquisa da McKinsey, muito legal, que ela diz o seguinte, gente. Quando alguém não se sente seguro no ambiente de trabalho, por exemplo, vamos supor assim, eu moro numa favela e eu morro de vergonha de morar numa favela. Esse estudo mostrou que essa pessoa que mora numa favela e tem vergonha, ela passa 25% do tempo dela, gente, camuflando essa informação. Então, o meu Facebook não pode aparecer que eu moro lá, então eu gasto um tempo com aquilo, com o Instagram, eu gasto um tempo do meu papo, eu fico pensando que história eu vou te contar para você entender que a minha vida é diferente daquela que eu tenho. Se eu sou uma pessoa da comunidade LGBT, por exemplo, e tenho vergonha disso, a mesma coisa. Se eu sou um PCD, mas tem uma deficiência que você não percebe tanto, eu também quero esconder isso, eu gasto 25% do meu tempo. Isso quer dizer o seguinte, para uma corporação, o que eu digo lá para os chefes é o seguinte, você acha legal você pagar 12 meses de salário
para um funcionário para ele gastar 2 meses e meio tentando esconder uma situação porque ele não se sente seguro aqui na sua casa? Não existe essa possibilidade numa crise como a gente vive, da gente ter esse desperdício, quer dizer, o cara não usa esse tempo para o benefício dele, não usa esse tempo para o benefício da empresa. A gente precisa conversar, porque quando a gente se reconhece, se encontra no mesmo espaço, a gente fala, poxa vida, né? Vamos fazer o que a gente tem que fazer. Qual é o objetivo? Não é mais eu sobreviver, né? Ronaldo, você e eu trabalhamos numa empresa, né, que foi uma das pioneiras nas questões de inclusão, né, que toda a instalação dela tinha o banheiro masculino, o banheiro feminino e o banheiro diversidade. Né? Pois é. E o que foi impressionante, quanto as pessoas pararam de sofrer para não ter que disfarçar, para não ter que escolher, e o quanto que isso gerou clima favorável na empresa e produtividade, né? Quer dizer, pois é, porque as pessoas pararam de se preocupar com uma coisa que não interessa a ninguém, né? Você sabe que quando a gente fala da comunidade LGBT, por exemplo, e a gente fala muito da pessoa trans, porque, de verdade, se a gente bate um papo e a gente descobre a partir desse papo que uma pessoa trans tem uma expectativa de vida máxima de 35 anos, que 90% vai para a prostituição porque não tem outra saída para que ela possa comprar comida, para que ela possa ter dinheiro para se educar. É justo isso? Quando a gente vive, em média, 75 anos, é justo que outro ser humano viva tão menos? Quer dizer, é por isso que é tão legal a gente falar, porque quando a gente fala, a gente percebe, se a gente não tiver espaço para incluir todo mundo, não é justo, porque de verdade nós somos cristãos, né? Então, enfim, continuando aqui, quando a gente fala com as empresas, é lógico que eu não posso só fazer um discurso poético ou dizer a elas, né? A diversidade é muito legal porque você inclui todo mundo. Não, dizer para elas assim, a diversidade é legal porque traz resultado para o seu negócio, né? Por exemplo, os estudos mostram que se você tem tantas mulheres quanto homens numa organização, você aumenta o seu lucro em 15%. Se você mistura ainda etnia e cultura, você amplia isso para 35%. Quem não quer, né, ter lucros assim? Então, quer falar de lucro? Vamos falar de lucro. Mas para falar de lucro, você precisa ser um lugar seguro para que as pessoas possam ser quem elas são. E a partir disso, tudo acontece. Quando você está com muita vontade, né, você faz acontecer. É isso que a gente dispersa com a diversidade. E aí, a gente costuma dizer que quando a gente tem esse estudo, a gente veste a lente da diversidade, a gente muda o ângulo do nosso olhar, né? E a gente para de olhar as coisas pela escassez, né? Então, tem uma coisa que é o paradigma da escassez, que a gente foi educado, né? Eu posso ilustrar bem o paradigma da escassez, por exemplo, sei lá, vamos falar quando aconteceu aquela greve dos caminhoneiros, né? Que a gente tem essa coisa de que a gente sabia que ia ter greve, aí a gente corre para o supermercado, compra muito mais arroz do que a gente precisa, aí quando a gente faz isso, a gente compete para estocar, a gente tira de circulação, a gente aumenta os custos daquele produto, a gente exclui as outras pessoas e logo a gente é excluído. Então, a gente acha, mesmo a gente tendo essa consciência bacana que a gente tem conversando, basta acontecer um teste na nossa vida que a gente corre e vai pela escassez de tudo. Se eu me garantir, se eu garantir para minha família, não importa mais nada. Só que a gente se esquece que nós somos a próxima vítima dessa coisa, porque é uma roda. Quando a gente fala de diversidade, eu estou percebendo que a minha apresentação está travada no slide anterior. Será não, que voltou aqui. Já entrou a rodinha colorida. Tá bom. Quando a gente fala de diversidade, a gente fala da abundância das coisas. Como eu falei para vocês, da abundância da gente poder se conectar e como essas conexões mudam a vida. Então, na diversidade, o discurso nosso é tem para todo mundo. Por isso, a gente vai acreditar que vai ter. Então, a gente vai colaborar para que isso seja verdade. Colaborando, por exemplo, quando a gente vai no supermercado e só compra aquele arroz que a gente precisa, a gente aumenta o fluxo disso. Não aumenta o preço, né? Ao mesmo tempo, a gente inclui mais gente com aquela mercadoria e, para isso, vai ter para todo mundo. Então, a gente precisa
desconstruir essa coisa de que tudo é escasso. Né? É escasso porque a gente se comporta dessa forma. Então, a diversidade tem muito a ver com isso. É por isso que a gente precisa, quando a gente fala com jovens sobre diversidade, a gente ressignifica esse negócio e, amigão, quão milionário você pode ser, né? Agora, você precisa rever o seu foco, né? Lógico que a gente tem que ter ambição, mas a sua principal ambição tem que ser em fazer conexões com todo mundo, conexões que façam sentido, ouvir mais histórias, compartilhar mais histórias, né? Então, quando a gente veste essa lente, Marcelo, e todo mundo que está, né, ouvindo essa mensagem, a gente descobre o quão diverso nós somos, né? Nós somos um país de 210 milhões em que a maioria são negros, né? Que nós temos 108 milhões de mulheres, 54 milhões são mais de 50, né? 15 milhões são da comunidade LGBT, 12 milhões são PCDs. Então, isso não é minoria. Só uma coisa. Pessoal, PCD são portadores com deficiência. Pessoas com deficiência. Que pode ser desde não ter uma parte do corpo, desde alguma enfermidade ou algum órgão do sentido, sei lá, o surdo, o cego, né? Sim. Pessoas com deficiência. Ou você, por exemplo, ter baixa visão, quer dizer, um PCD não é uma coisa, pode ser uma deficiência mais radical, mas, né, quase 25% da população tem algum tipo de PCD, entendeu? É por isso que a gente diz... Aliás, comunidade, isso é uma coisa, né, que nós fizemos. A questão de um mês e pouco atrás, eu divulguei aqui no Bate-Papo, etc. Nós tínhamos 10 vagas para PCDs, né? E foi engraçado que não teve ninguém que procurou essas vagas. As empresas precisam, é lei, preencher cota de PCD, né? E às vezes a gente não indica alguém com baixa visão, alguém com alguma deficiência, e ele fica sem trabalho, com o trabalho sobrando, né? Aí está a questão de conectividade que você está falando. A gente precisa estar atento a essas pessoas. Tem que estar atento. E sabe que mensagem, Marcelo, a gente leva para as empresas, por exemplo? Quando você tem um síndrome de Down, por exemplo, uma pessoa assim, né? Quantas vezes, Marcelo, a gente já não pagou você para ir numa corporação dizer sobre transparência, objetividade, né? Quando você coloca uma pessoa de síndrome de Down, por exemplo, ela tem isso, ela não tem viés inconsciente, ela não tem esses filtros sociais. Quando você fala para ela, olha, esse é o objetivo, ela vai direto ao ponto, né? Então, por que a gente não pode aprender, né? As empresas contratam consultores, mas se negam a aprender com um protagonista que faz isso naturalmente. Então, quando a gente começa a falar disso, a gente diz, olha essa diferença que essa pessoa tem, que benéfica pode ser para o nosso negócio. A gente vai aprender com ela a não ter frescuras ou a não ter vieses para poder chegar no objetivo. Então, nós estamos nessa reunião para falar sobre isso. Então, vamos falar sobre isso? Não é? Sim. Então, assim... Vamos aprender. É engraçado que eu me lembro de uma situação de inclusão. Era uma empresa cliente minha, mas fora do Brasil, que nós fizemos a inclusão de autistas, né? E foi um trabalho muito bonito, desde ensinar o autista a chegar no trabalho, a tomar ônibus, a ganhar independência, né? E o que os gestores aprenderam, por exemplo, assim, eu lembro que despertou um aprendizado que o autista fez uma coisa errada e ele ia ser suspenso, né? E daí o gestor foi falar com ele, e com todo o treinamento, assim, você fala, você explica, né? E o gestor virou para ele e falou assim, eu quero te dizer que você fez isso, que isto está errado por causa disso, e você vai ficar 3 dias sem poder trabalhar, né? Uma suspensão, né? Você entendeu? Você não pode vir na empresa porque é só disso. O menino levantou a cabeça, olhou para o chefe e falou, yes! Ficou felicíssimo com a punição. É isso, né? Que delícia! Que punição é essa? Fala, Chico. Rodrigão.
Então, eu acho assim, eu acho que, bem, eu estou entrando agora, porque meu computador travou aqui, a internet travou e tal, depois Pois eu não. volto à comunidade. Então, quando a gente fala de inclusão, a gente está falando de diversidade e a mesma coisa, só queria... É uma pergunta de verdade que eu gostaria muito que o Ronaldo e o Marcelo pudessem refletir, a comunidade presente aqui também. Inclusão e diversidade são sinônimos, se complementam, não é? Então, não sei. É uma coisa que é uma pergunta que veio na cabeça agora. Não, eu acho que são palavras, são conceitos bem diferentes, né? Eu acho que se complementam, né? Porque eu acho que primeiro até tem uma coisa que a gente fala muito de igualdade, né? Diversidade e inclusão. Primeiro a gente tem que criar condições iguais ou um pouco mais iguais, né? Para que as pessoas possam ter acesso a tudo, né? Inclusive as corporações. E diversidade é a gente entender que é a vida. Nós somos diversos, nós somos diferentes. A inclusão é o grande exercício da gente fazer com que essa diversidade esteja de verdade presente numa comunidade. E eu não estou dizendo, por exemplo, quando eu falo de uma comunidade como o mundo corporativo, eu não estou dizendo que, por exemplo, eu posso ter a diversidade muito facilmente numa empresa de telemarketing, por exemplo, né? Ou numa empresa, sei lá, numa empresa como um Carrefour, por exemplo. É fácil a gente ter diversidade. Eu posso ter um monte de gente trabalhando lá diversa. Mas não é inclusão quando eu tenho, por exemplo, negros trabalhando lá só em condições de faxina, serviços gerais, segurança. Quando a gente fala de inclusão, a gente está dizendo o seguinte: a inclusão está, né, em todo momento, está na estratégia, está no ambiente. Isso é incluir, né? Que as pessoas brincam que diversidade é chamar para o baile e inclusão é você tirar para dançar, né? Então, o que a gente diz é que é por isso que a gente precisa fazer tanto trabalho nas corporações, porque também não adianta nada, como o Marcelo falou, a gente pegar um autista e trazer para dentro da empresa se ele for completamente invisível lá dentro, se ninguém fizer a mínima questão de interagir. E aí você só tem a diversidade, mas você não tem a inclusão. Ou até a coisa, que foi a discussão. Ele é autista, ele fez coisa errada, eu não posso dar uma punição, não posso dar uma... querer achar jeitos diferentes de tratar. Sim. Essas Sim. coisas. E isso tudo a gente aprende muito com essas discussões. Né? Cada discussão destas... Né? Agora, eu concordo com o Ronaldo que diversidade é uma coisa, a inclusão acabam sendo os mecanismos que a gente usa para tentar garantir que a diversidade ocorra. Né? Por exemplo, essas cotas de PCD. Né? Sim. Então, mas mesmo? Pois não. Ronaldo, te cortando, perdão. O Marcelo falou assim, a diversidade ela ocorre após a inclusão. Eu acho que o processo é o contrário. É o contrário, é o contrário. Se faz programas de inclusão para garantir para oportunizar a diversidade. Isso, exatamente. Né? Tá certo. Uhum. É que acaba a diversidade sendo até um passo, às vezes, mais fácil, mas ela não é sustentável, ela não é perene. Sim. Porque se não houver inclusão, a diversidade não vai acontecer. Né? Agora, as empresas se interessam muito por isso, por causa desse número que vocês estão vendo aí na tela. 76% do consumo do comércio no nosso país vem dessa diversidade toda. Então, que loucura é essa da gente querer viver sem entender essa diversidade, sem atender a essa diversidade, né? Então, a gente costuma dizer que é fácil entender que tem alguma coisa errada aí, né? E essa coisa errada tem muito a ver com uma coisa que o Marcelo ajudava a gente no mundo corporativo a resolver, que é, a gente tem falado muito sim para aquilo que a gente quer falar não. E a gente fala muito não para aquilo que a gente sabe que a gente deveria falar sim. Então, enquanto a gente não humaniza o processo, a gente fica agindo, correndo atrás do rabo. E aí fica todo mundo doente, fica todo mundo, sabe? A pessoa doente não performa. E aí não traz resultado.
E as companhias estão percebendo isso, porque você imagina, se 76% do consumo, do comércio, é da diversidade, e eu não estou conectado a ela, só tem gente lá, diferente dessa diversidade, falando em nome dela, isso dá problema, né? E tem uma coisa muito interessante quando a gente fala de diversidade, é porque tem um índice fantástico, que é assim, se uma empresa quer mudar, não é investir em computador, não é investir em treinamento, primeiro, a prioridade de algum organismo que quer mudar é se proteger com a diversidade. Quando a gente se cerca da diversidade, a gente começa, por exemplo, naturalmente a mudar. Porque você imagina, o que acontece numa organização, quando numa sala de reuniões, tem 5 homens brancos, como eu, por exemplo, falando sobre o desafio de resolver um problema. Na sala ao lado, a gente coloca um homem branco, uma mulher negra, um PCD, a gente vai colocar uma pessoa da comunidade LGBT. É fácil a gente adivinhar, né, de onde vêm as soluções, né? Onde vocês acham que vem mais solução? Naquela sala que a gente tem 5 pessoas iguais ou na sala que tem 5 pessoas diferentes, né? Não dá nem para comparar. Você imagina um jovem ou uma mulher negra que se acostumou a ser mãe solo, que sabe administrar uma casa, cuidar dos filhos, cuidar das finanças. O que essa mulher tem de experiência para contribuir com um desafio de uma organização que vai servir, na outra ponta, essas mesmas mulheres? Então, não dá para a gente desperdiçar essa inteligência de vida dessa mulher, e é tão valiosa quanto o cara que faz uma faculdade lá nos Estados Unidos, entendeu? Então, é isso que as empresas estão entendendo, quer dizer, esse poder de um jovem de periferia, né, que teve que pegar condução, que acordar cedo, chegar tarde, meia-noite em casa, tudo mais, quer dizer, olha a resiliência desse cara tem para contribuir com o negócio, né? Então, isso tudo, gente, mostra para a gente que a gente vive cada vez mais uma comunidade de mudanças, né? A gente vive, por exemplo, uma coisa louca, né? Nós mesmos, quando estamos falando entre amigos, a gente fala o seguinte, né? Meu, que loucura, parece que começou a segunda-feira, já é domingo, ou então mudou tudo de uma hora para outra, tudo ficou digital, a gente não... Parece que a vida corre mais rápido, né? E isso não vai mudar nunca, a tendência é que esse ritmo das mudanças continue acontecendo freneticamente, né? E se a gente não tem controle sobre essas coisas, a gente vai entender, quando a gente se conecta à diversidade, quando a gente está conectado ao mundo, à vida como ela é, que a gente tem o poder de começar a controlar a nossa reação sobre as mudanças. Então, tem uma coisa muito legal, e vocês vão entender isso, eu vou dar alguns exemplos agora, de como as coisas mudaram independente da nossa vontade. Mas, em compensação, por exemplo, né, se a gente está conectado, é muito mais tranquilo e muito mais leve, né? A gente tem que começar a entender que até mesmo as verdades, e é tão difícil a gente falar disso, mas assim, até mesmo as verdades, gente, elas são muito relativas à nossa cultura, ao tempo que a gente vive. Então, por exemplo, quando eu boto, vai aparecer uma palavrinha para vocês aí, né? E essa palavra é uma palavra muito simples, que todos vocês têm uma imediata identificação, ou entendem, por exemplo, quando eu falo mãe, todo mundo provavelmente vai ter uma imagem dessas que eu acabei de colocar. Tá com certo delayzinho, mas ela vai aparecer já, né? Então, quando eu falo mãe, todo mundo pensa nessa imagem, e ninguém me contraria. Tá bom, isso é uma mãe. Só que o problema é que hoje em dia, quando a gente fala de mãe, essa palavra ganhou outros significados muito mais reais e significativos para a nossa sociedade. Então, a mãe, há algum tempo, deixou de ser aquela mulher linda, loirinha, que cuida dos filhos, do marido e tal. Hoje, é muito mais comum numa empresa, ou até mesmo nessa comunidade de vocês, entender que a mãe pode dirigir um Uber, a mãe pode ser uma pessoa que fica nervosa, a mãe trabalha em casa e cuida da criança ao mesmo tempo. Então, assim, a gente tem que entender que as coisas mudam, e mudam porque nós somos assim. Não muda porque a gente... Ronaldo, inclusive tem uma coisa interessante. Hoje em dia, a mulher pode, eventualmente, dizer que não quer ser mãe, né? E fazer essa escolha.
né? Coisa que há um tempo atrás, não quero ter filho, não quero ser mãe, eram É verdade, é verdade. discriminada. E tá tudo bem, né, gente? Olha só, quando a gente fala de família, aquela primeira foto significa perfeitamente uma família. Mas a gente tem que entender que família é quem cuida, família é quem serve, que dá amor, entendeu? Então, assim, a gente tem que entender de uma vez por todas que toda união consensual não é um problema nosso, não é um problema da medicina, não é um problema da lei. Né? A gente tem que deixar com que as coisas fluam de um pouco mais, né? Olha só como essa palavra que vai entrar agora mudou completamente de significado há pouco tempo, nesse tempo que a gente vive, né? Essa palavra, há pouco tempo, era sinônimo de doença, né? Então, gente, essa é a vida que a gente vive e são todos seres humanos, são todos... todo mundo tem direito, né, a viver essa vida que a gente vive, e quanto mais a gente vive isso sem atrito, é melhor. Veja, quando a gente fala de verdade, por exemplo, nessa imagem que vai entrar para vocês agora, olha que forte é essa imagem para todo mundo, gente. Que verdade a gente vê nessas duas fotos, né? São verdades completamente diferentes e elas mudam de figura e elas são diferentes porque nós fomos educados a enxergar isso de forma diferente. Uhum. O mais engraçado é que as crianças não enxergam essa foto de forma diferente. A gente constrói isso. Então, o que a gente costuma dizer nas corporações é assim como nós construímos isso, a gente consegue desconstruir. Entendeu? A partir desse papo, como a gente está tendo aqui agora. Isso é diversidade, entendeu? A diversidade... Pois não. Ronaldo, isso daí talvez valha a pena contar. É uma pesquisa que foi feita onde se mostrava a foto e perguntava para as pessoas, né? Pesquisa, pessoas diversas, o que você está vendo, né? E quando viam a foto aí do tá andando, né? Tá atrasado, ou parece uma pessoa fugindo, olhando a foto, para a mesma posição, duas pessoas com a mesma roupa, no mesmo local, o quanto de discriminação que as pessoas traziam ao ver as fotos. Né? Essa pesquisa é muito interessante, tem várias fotos dessa. Sim, sim. E a gente vê e fala assim, como os nossos olhos criam diferenças e preconceitos, né? E julgamentos. Como a gente é educado, né, nisso. Como a gente Isso é um processo, né, Marcelo? A gente construiu isso tudo. Isso não foi de graça, né, gente? A gente optou por isso. A gente optou por construir uma sociedade de escassez, né? Em que umas pessoas têm direito, outras pessoas não. Quando você mostra para crianças, por exemplo, estudos com pessoas PCDs brincando do lado delas e elas são crianças, os adultos ficam assim, né? O que você está vendo aí? A criança fala, duas crianças, uma é PCD, outra não é. Mas você não está vendo nada diferente? Ah, uma é menino, outra é menino. Mas você não está vendo nada diferente? Ah, uma tem a blusa vermelha, mas a criança não consegue, de graça, dizer que ela tem uma deficiência. Uhum. Então, isso é muito legal, porque mostra que isso é construído. E se é construído, pode ser desconstruído, né? Perfeito. Isso tudo que acontece na nossa cabeça, Marcelo, e você sabe muito bem disso, né? Acontece em função dos nossos vieses inconscientes. Então, aquilo que passa aqui dentro da cabeça é 200 vezes mais rápido do que o que eu estou processando quando eu falo ou quando eu ajo de alguma forma. Então, assim... E passa sem que a gente tome consciente, né? Leva ações sem a gente tomar decisão, vamos dizer assim. Pois é. Não é que você é do bem ou é do mal. Aconteceu, você já tomou a decisão. É muito doido, né? Para terminar, eu tenho até um videozinho aqui para mostrar para vocês. É de 2 minutinhos. Você acha que dá tempo, Marcelo? Dá sim. Eu vou colocar a tela cheia aí. Tá, e é um vídeo muito legal porque ele mostra que o viés inconsciente é um negócio tão terrível que ele acontece mesmo quando eu estou com uma boa intenção. Dá uma olhada o que acontece aqui nesse vídeo. Vê se vocês conseguem ter som para ouvir.
Não está com som, não. É exatamente por isso. Tá. Porque o conceito inconsciente te faz tomar decisões onde você não enxerga o desvio que você comete ao tomá-las. Então eu vou dar um exemplo aqui muito simples. Meu pai é empresário do setor de transportes no interior do Brasil. Recentemente, conversando com ele disse: filho, eu estou num processo de contratação de 2 motoristas. E você acredita que eu recebi currículos de mulheres motoristas? Eu falei, curioso. Ele falou, pô, mas não dá para contratar, né? Eu falei, por que não, pai? E vejam que o meu pai é uma pessoa extremamente aberta, além do seu tempo. Mas ele disse, não dá, porque olha que perigo, né? Eu colocar uma mulher para dirigir caminhão por todo o Brasil, que coisa perigosa, a estrada, infelizmente, oferece muitos riscos. Eu disse, pai, eu entendo o que o senhor está dizendo. Só que a decisão é dela, não é sua. Você não pode tomar uma decisão por uma mulher ou por qualquer outra pessoa se aquilo é perigoso ou não. Veja, o pensamento dele é um pensamento de defesa. Ele é até nobre na essência. Mas no fundo, ele acaba eliminando um perfil que potencialmente poderia estar no grupo de profissionais que dirigem no Brasil. O segundo ponto que ele falou ele falou, poxa, veja a questão de colocar um problema. A opinião é um ponto pesado. Como é que uma mulher vai... Ele tem razão, do ponto de vista lógico, o primeiro raciocínio é coberto de razão. A mulher cientificamente tem uma força muscular menor que o homem. O pneu é muito pesado. Parece um raciocínio correto. Veja que não é um raciocínio preconceituoso. Todas as mulheres não têm a força necessária para se trocar um pneu. E aí o que eu disse para ele foi, pai, se você inserir no seu processo decisório de contratação o teste de trocar um pneu, você mata essa questão. E aí o preconceito que existia talvez não exista mais. Você pode chegar a 2 resultados. Um resultado é só os homens passaram, beleza, nesse processo só passaram homens. Ou você pode chegar a um resultado que não, tem 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 mulheres não conseguiram fazer isso. Aí você vai para um outro caminho. Vamos olhar pontos da carteira de motorista ou determinadas condutas que não façam sentido para a qualidade que você precisa para o teu profissional. Isso é o preconceito inconsciente. Acho que a gente pode tirar agora a apresentação para poder bater um papo. É muita coisa, né? Isso. Vamos lá. Eu vou remover. Isso. Percebe que louco que é? Com boa vontade, a gente faz besteira. Uhum. Alguém está com o microfone e áudio aberto ao mesmo tempo. Está dando eco. Eu até desliguei aqui o meu agora. Então tá. Padre Glênio, como é que está esse tema para você? Como é que foi esse vídeo, esse filme? Então, esse tema para mim, a gente já tinha conversado um pouquinho, né? Então, mais uma vez, quero pedir desculpa à comunidade. Eu tentei entrar no início, mas eu não sei, a internet travou aqui, o computador travou, eu tentei entrar e não consegui entrar no início, falei só um pouquinho. Primeiro, quero agradecer ao Ronaldo, já é meu amigo de infância, nós somos amigos de infância, você não sabia, né? Talvez tenhamos Você não estava assistindo. Ele foi de movimento de juventude na igreja também. Então a gente é amigo de infância, né? Muito bom. A barba, nós 3 temos a barba quase na mesma cor, né? Então talvez seja isso. Não, para mim é maravilhoso, eu estou escutando isso assim. Essa questão da diversidade eu acho muito importante, né? O que nós estamos trazendo aqui, o que eu e Marcelo conversamos semana passada, e a ideia de trazer o tema da diversidade é justamente assim, é o diverso. Porque às vezes a gente fala do diverso só de minorias. As maiorias são diversas das minorias, e o que é minoria para quem? De quem está falando da onde? De que ponto de vista estou dizendo? Né? Os portugueses chegaram aqui e disseram que a gente era minoria. Mas quem era o dono da terra eram os índios, era a maioria, óbvio. Né? Então a gente está falando de quem? Então a diversidade. Tá? Depende do ponto de vista. Eu acho que é isso que o Ronaldo está trazendo para nós essa noite, e faz muito, muito, muito sentido para mim. Né? Então,
vou trazer para o ambiente da igreja, por exemplo. O que é diverso? Nós temos vários grupos, né? Vários grupos dentro da comunidade. E a diversidade é isso. A diversidade é assim, vou valorizar aquele grupo em detrimento deste? Não. Ou deixe porque é melhor do que aquele? Não. Aquele porque é maior do que aquele? Não. Então, ou seja, a diversidade é assim, nós... Quer ver uma palavra que me veio agora na cabeça? Não sei se estou errado, viu, Ronaldo? Me ajuda aí. Deus dá o frio conforme o cobertor. Isso, para mim, é o sinônimo de diversidade, ou seja, a justiça, que nós entendemos que é igualdade, falando de justiça divina, que a gente acha que é a igualdade, ou seja, todo mundo vai ter a mesma coisa ao mesmo tempo, não é. Porque eu preciso, de repente, de uma coxinha, você precisa de um risole, o Marcelo precisa de um quibe. Então, ou seja, talvez eu me contente com uma coxinha, você se contenta com risoles, o Marcelo se contenta com quibe. Não sei, o Marcelo não se contenta com quibe, não. Mas é só para a gente entender aqui que a diversidade é aquilo que é para cada um. Ou seja, a cada um compete aquilo que pode, não o que quer. Porque o que nós queremos é diverso do que o outro quer. Agora, o que podemos? Né? Então, eu gostei muito da conversa. Obrigado por me incluir aí, Marcelo. Legal. Acho que você está mudo, Marcelo. Eu gostei muito da reflexão final do filme, da seleção, né, onde um tem poder para decidir sobre a vida do outro e destila todos os seus preconceitos e julgamentos. Sim. Eu fiz isso, contei a semana passada da inclusão de mulheres, né, no trabalho com caminhão, né, mas eu não me esqueço uma vez que eu estava discutindo seleção de lixeiros, né, para a Prefeitura de São Paulo, né? E o chefe dos lixeiros, né, e a gente falando, não, mas o pessoal presta concurso, depois não fica como lixeiro, e como é que a gente faz a prova, como é que faz a seleção? E eu tinha envolvido o cara do lixo nessa discussão, né? Coisa que muitas vezes os administradores imaginam, né? O lixeiro, né? Ele levantou e virou e falou assim, uma coisa muito simples, leva o candidato no aterro sanitário. Se ele tampar o nariz, ele não presta para trabalhar lá. Repara que assim, o saber estava lá, ele sabe como lidar com isso. Isso é socrático, Marcelo. Sócrates, a teoria de Sócrates é a maiêutica. Desculpa interromper você assim tão abruptamente, mas assim, eu me lembro agora da filosofia socrática, é a maiêutica. A maiêutica quer dizer assim, você dar a luz ao saber, ou seja, porque assim, a criança está dentro da mãe, você só vai ajudar a criança a sair, ou seja, né, dar o parto, né? Então, ou seja, você só vai ensinar a pessoa aquilo que ela já está dentro dela, que ela já sabe, porém ela não tem consciência. Isso também é um princípio da psicanálise. Pois é. Não é? Você essa é a abundância, porque é de estampar, está lá. Então, por isso que a gente fala para as organizações, o saber está nessa diversidade. Traz ela para te proteger. Resolve. Gente, tem perguntas aqui, mas eu queria cutucar um pouquinho, já que estamos falando de comunidade. Nós temos aqui alguns microempresários, temos pessoas que são profissionais liberais, né? Pessoas que trabalham em casa de família. Você falando, Ronaldo, sobre diversidade em empresas, e você trabalha com grandes empresas, mas eu queria levantar para vocês dois, assim, essa questão de diversidade, por exemplo, para um profissional liberal, para, sei lá, para uma pessoa aqui da comunidade que trabalha numa casa de família, como é que a gente pode trazer essa reflexão para essa realidade mais próxima, mais limitada? Eu acho que, antes do Ronaldo responder, acho que o Ronaldo pode responder, eu acho que talvez a primeira pergunta, adorei sua pergunta, Marcelo, é assim, o que nós aqui, nós três, né, nesse bate-papo, nessa conversa, nós entendemos, e a comunidade também, sobre o que é diversidade. Ficou claro sobre o que é diversidade?
É com você, Ronaldo. Joguei a bola para você, você corta agora, que nem a gente fazia no vôlei quando a gente era criança, vai. Não, eu preciso saber do Marcelo aí, se o pessoal está dizendo que eu consegui ajudá-los a entender um pouco melhor o conceito. Tá tudo bem? Você está mudo. Por enquanto ainda não tem nenhuma queixa, nem coisa. Tem comentários, sim, que eles estão trazendo outros assuntos, mas grupo, pessoal que está assistindo, manda comentário. Está difícil de entender, está confuso. Se você discorda, também é legal. Também, você ajuda, claro. Você ajuda a enriquecer, por favor. Mas antes olha, da gente trazer a comunidade, responde um pouco. Como é que você vê nesta coisa de... O que a gente analisa e aconselha é o seguinte: a pequena empresa, o empreendedor, é como aquela criança que está nascendo despida de um monte de preconceito. É muito mais fácil. Então, assim, o importante é que esse empreendedor entenda que diversidade é uma coisa muito mais ligada à atitude pessoal dele do que à questão da corporação. Então, ele precisa se conectar à realidade para ele ter mais chance de que o negócio dele dê certo. Por quê? Principalmente porque numa comunidade, num negócio pequeno, você vai servir primeiro essa comunidade. Né? Como é que é a questão da receita de uma startup que começa a dar certo? Primeiro, quem compra, quem acredita, é o pai, os amigos, os parentes, aí vai aumentando a comunidade e tal. Então, assim, esteja atento para entender as pessoas que te cercam e garanta que o que você vai estar fazendo represente essas pessoas. Então, como o Marcelo falou de um exemplo aqui, convide, quando eu estou criando um projeto, quando eu quero validar um projeto, quando eu quero ver se o meu bolo, por exemplo, que eu estou fazendo é gostoso, chama diferentes pessoas para experimentar esse bolo. Cerque-se disso, proteja-se disso, entendeu? Isso não custa. Isso você pode convidar a pessoa que está passando na rua e falar, olha, preciso que você me ajude, porque você é uma pessoa única, é diferente das outras. Então, quando você é pequeno, você não tem barreiras também. Então, você assina um cheque, você paga a conta, então você decide. Mas para isso acontecer, primeiro, né, comece a pensar no seu ciclo de amigos, se eu tenho a diversidade presente, se ela está me protegendo na minha vida pessoal. Lembra, as conexões é o grande patrimônio que a gente tem. Como é que elas estão? Como é que eu estou construindo isso? Estou construindo conexões iguais, ouvindo uma única história, sendo que existem milhões de histórias por aí que podem me proteger, que podem me enriquecer. Então, assim, para um pequeno empreendedor, mais poderoso ainda. Perfeito. Vamos trazer a comunidade aqui para conversar com a gente. O Clóvis coloca: Bias, você administra a euforia de clientes que vão do otimismo ao pessimismo no momento com menos recursos? Como lidar com otimistas que acham que vão comer lixos e pessimistas que temem não ter lixo para todo mundo? Isso acontece toda hora. É muito engraçado. Sabe por quê? Porque existe uma dor estancada em todo mundo. Porque dizem, eu não acredito nisso, tá? Mas dizem que para alguém ocupar um espaço, outros precisam desocupar. Então, assim, para que a diversidade chegue na corporação, o homem branco precisa sair. Isso, para mim, é um pensamento de escassez. Porque a gente, de novo, não está sendo diverso. Então, o que a gente precisa e sempre faz numa corporação, para que exista esse diálogo, para criar ponte entre esses dois grupos, é justamente, primeiro, ouvir. Entender as dores dos dois lados. Porque isso é dor. Isso é dor que está acontecendo. E é dor porque a gente não fala sobre isso. Então, o que a gente faz primeiro... E olha, e acontece cada BO, gente, vocês não acreditam. Depois que aconteceu aquele caso no BBB, do cabelo do João, a gente foi chamado por um monte de empresas porque estava dando rolo nos corredores. Porque tinha, por exemplo, gente entendendo que ali foi mimimi, gente entendendo que aquilo foi muito grave. E tinham negros dos dois lados, criticando e elogiando. Então, de novo, isso manifesta as nossas diferenças. E as diferenças acontecem porque existe uma dor que não é falada.
não põe para fora. Então, não adianta a gente querer passar a mão na cabeça ou mentir para a pessoa que, de verdade, o caminho é muito fácil ou que é muito difícil, se a gente não ouvir os dois lados e ponderar e tentar ir costurando. Esse é o nosso papel. Esse é o papel de um aliado, né? Porque muitas vezes o próprio protagonista, né? Ele é o cara que vai estar, né? Não é que eu sou negro, que eu não sou racista. A gente tem exemplos disso no governo. Não é porque eu sou um PCB que eu não tenho preconceito. Existem muitas mulheres no mundo corporativo que não gostam de trabalhar com mulheres. Quantas vezes já nos vimos isso? Então, assim... Não, só para concluir o que está dizendo. Não, eu que liguei aqui, o eco é meu. Só para concluir o que está dizendo, assim, nós conversamos muito aqui, eu e Marcelo, sobre outras questões, ou seja, muitas vezes quem cria filho machista é mulher machista. Pois é. Mas essa mulher tem uma dor gigante e talvez a boa intenção seja de criar esse filho macho, porque ele vai sofrer menos, porque o macho, naquela concepção, se dá melhor. E de verdade, é uma judiação para o próprio menino, porque ser macho não é escudo para nada. Ao contrário, não existe essa coisa de macho, fêmea, né? Existe ser humano. E ajudar a arrumar uma cozinha, arrumar a cama, etc., não perde a masculinidade, né? Quer dizer, então, tem umas coisas que a gente tem que estar atento. Espero ter respondido a tua pergunta, mas eu entendi muito bem ela. O Clóvis é um companheiro, ele está aqui todos os finais de semana nas lives e é uma delícia os comentários dele. Oi, a gente poderia ter acesso a essa pesquisa da Harvard? Tenho muito interesse sobre como isso impacta o clima e cultura das organizações. Claro, não precisa ser durante a palestra. Fala. Isso está no YouTube. Eu vou mandar para o Marcelo o link para que vocês possam ver. E do YouTube você vai em outros locais. Tem ela já em português, tem ela original. Mas esse vídeo é um videozinho longo de uns 12 minutos. Mas ele traz bem esse resumo para que você depois vá buscar mais informação. Eu mando para você, Marcelo. Tá bom, eu passo para o Mário. Aliás, quero dizer para quem está aí acompanhando que este bate-papo fica disponível no YouTube da paróquia, né? A gente tem tido muitas vezes poucas gente no bate-papo, mas temos tido cerca de 300 visitas depois durante a semana. Então, você que está ouvindo, se quiser indicar para pessoas para ouvirem esse bate-papo, está lá disponível, né? E é legal a gente expandir essa conversa, né? Isso é ser aliado. Aliás, eu fiquei emocionado com uma fala do Galvão Bueno, que essa coisa de políticas, né, que Mário trabalhou comigo, Eliana também, a gente discute mais de política nas organizações. O Galvão Bueno, numa das transmissões, ele virou e falou assim: as pessoas precisam entender que o outro time é adversário, não é inimigo. No dia que teve a briga, eu acho que isso a gente precisa dizer. Adversário, a gente aprende com eles. São pessoas que têm versos diferentes, têm visões diferentes. Agora, se eu acho que quem pensa diferente de mim é inimigo e eu preciso eliminar, eu perco a chance de aprender. Quer dizer, Tem uma coisa muito linda nisso, Marcelo, que a gente não se toca disso, mas, por exemplo, tudo que é igual não me acresce em nada. Eu continuo igual. Agora, a partir de duas coisas diferentes, eu já somo. Aí eu amplio. Então, assim, a gente tem que parar de evitar o bom conflito. Porque o bom conflito nos protege, ele nos amplia, né? O Ronaldo e Marcelo, posso trazer essa conversa um pouquinho aqui para o ambiente de igreja? Claro. Posso? Qualquer organização, qualquer sistema social. Não, é porque nós temos uma passagem bíblica, né, que eu sempre repito isso, né, que a gente chama de a pesca milagrosa. É quando Jesus ressuscita, e é um acréscimo no livro de São João, acho que capítulo 21, talvez, e aí Jesus vai encontrar os discípulos, eles estão pescando.
E aí eles estão pescando e não conseguem pescar nada, e aí Jesus diz assim, pesca desse lado aqui, ó. Eles pegam e puxam uma rede pesada, né, no Mar da Galileia, ou seja, no Lago da Galileia, que é um lago, né? 123 peixes, diferentes tamanhos e diferentes tipos. Claro que isso é uma reflexão teológica, de acordo com o livro de João, sobre a comunidade que estava vivendo, estava crescendo ali. Eram 123 comunidades que estavam sob a mesma rede e a rede não se rompeu. Ou seja, podemos ser diversos, diferentes tamanhos, cores, etnias, né, comunidades diferentes, porque se a gente pegar uma reflexão bíblica, a comunidade católica cristã, ela se desenvolve na Ásia, na Europa, no Oriente Médio, ou seja, somos diferentes, mas a rede não precisa se romper. Sim. Ou seja, temos uma certa unidade. Podemos ser diferentes. Eu posso ser mais progressista, o outro mais conservador, o outro mais carismático. Na Igreja Católica, estou falando isso, tá? Uhum. Eu desta pastoral, você daquela, e a rede não se rompe. Somos diferentes, diversos. O que não aconteceu... Aí vou contar uma história, eu sempre conto isso. Eu tenho vários amigos que são de origem protestante. Protestante aqui eu invoco, são os quatrocentões que a gente chama. O pessoal lá do Concílio de Trento, né, por exemplo. Os primeiros, né, luteranos, né. Então, eu tenho um pastor luterano que disse assim, sabe qual é a diferença, Glenn, entre nós, né, protestantes e vocês católicos? É que a nossa rede se rompe todo dia e a de vocês não se rompeu. Ou seja, vocês parece que aprenderam no decorrer da vida. Isso não é um elogio a nós, não, porque a gente tem muita briga interna. Mas, assim, é só um contexto em relação à Igreja Católica. Parece que vocês aprenderam a lidar com a diversidade, o diverso dentro do universo, né? O multiverso, né? O multiverso de vocês parece que tem alguém que segura a rede e não se rompe. Mas o nosso, assim, alguém discordou, rompe a rede. Alguém discordou, rompe a rede. Alguém discordou, rompe a rede. Vamos romper na rede. Então, não sei se faz sentido o que eu falei, se vem claro, daquilo que você está dizendo. Claro que faz, porque o que protege a diversidade é justamente essa rede diversa, porque pressupõe-se que uma decisão tomada em nome de todos, de alguma forma, represente a todos, não que agrade a todos. Porque, gente, né, nós somos adultos, sabemos que a vida não é o timeline de um Instagram, né? E a gente já sabe disso. Não é para agradar todo mundo, porque isso é impossível, mas todo mundo tem que estar ali representado. Foi ouvido de alguma forma, falou, olha, isso aqui vai incomodar ali, mas é melhor porque ali vai compensar tal. Quer dizer, é esse o sentido de proteção, é a gente entender que tomamos a decisão que tinha que ser tomada, mas houve uma consulta às pessoas e houve uma consideração às diferenças presentes nessa comunidade. Isso é muito lindo. Né? E isso acontece, acho que a gente trazendo, tem a questão que você traz da igreja, etc., é uma coisa que a gente vê na sociedade e na política, coisa assim. Né? Eu não tenho adversário, eu tenho inimigo. Né? Eu não sei. Estamos de um lado, estamos de outro, né? E eu não posso. E a questão até de questionar a democracia. Não, e uma questão, por exemplo, já que a gente está aqui num ambiente um pouquinho mais religioso, né? Então, é aonde se instalou, assim, se você não está comigo, você está contra mim. Ou seja, se você não come o mesmo pão que eu, você não come do mesmo prato que eu. Ou seja, não tem nada a ver. Eu posso comer um prato, né, um frango, você pode comer uma carne vermelha, o outro pode comer um peixe. E estamos comendo o mesmo churrasco, por exemplo. Não é? Não é? Então, eu acho que no ambiente religioso, isso já estava instalado. E se levou para a sociedade, que é uma coisa muito perigosa para todos os âmbitos. Nós somos iguais. Né? Perfeito. Sim. Vamos lá. O Clóvis faz um comentário. Em várias empresas já vemos a inclusão de pessoas com deficiência intelectuais, exemplo, mensageiros internos.
Com essa nova versão, com funcionário em home office, os inclusos podem ser prejudicados? Eu acho que não, gente. Eu acho que talvez o acesso ficou até mais democrático, né? Porque eu não preciso mais ter algumas barreiras que eu tinha. A única coisa é que, de novo, nos contatos, precisa haver essa consciência, né? Precisa haver essa reconstrução dos nossos vieses inconscientes. Mas é ao contrário, sabe? Que esse mundo online fez a gente entender que tem uma parte muito inclusiva nisso. Por exemplo, quando a gente fazia uma convenção de vendas, que várias que o Marcelo participou, a gente conseguia, grandes, hein? Conseguimos reunir 4.000 pessoas, numa empresa que tinha 70.000 pessoas. Hoje, o discurso ou o speech de um presidente pode ser ouvido pelas 70.000 pessoas, como nós estamos fazendo agora, sem custo. Então, quer dizer o seguinte, essa pessoa PCD, né, uma vez ela não sofrendo os impactos de um impacto de seleção, recrutamento, que seja preconceituoso, que seja cheio de viés, se a gente conseguir corrigir isso, ela de novo ganha todo esse universo para poder atender. Então, eu acho que não, eu acho ao contrário. Eu acho que isso deu mais acessibilidade. Perfeito. E retomando, né, o PCD, como ele é lei que obriga as empresas a ter uma porcentagem... 10% deveria, né? 10%. Hoje, o emprego para um PCD é uma questão quase de grandes empresas estão dificuldade de preencher a cota. Ninguém cumpre a cota. Eu queria fazer uma pergunta para o Ronaldo, a pergunta pessoal, a dúvida minha, e é um questionamento meu, interno. Ronaldo, você acredita realmente, assim, a sua opinião, tá, como profissional, que eu vi que você lida com isso, né? E não é uma provocação, de jeito nenhum, é apenas uma pergunta. Não, sabe por quê? Porque às vezes as pessoas fazem perguntas que são provocações, ou seja, a pessoa não quer saber, a pessoa só quer provocar o outro, e na minha verdade não é um entendimento, porque eu sou leigo e ignorante, talvez, nessa situação. As cotas, elas realmente são inclusivas? São inclusivas, são necessárias. A gente tem várias pesquisas, e aí eu não posso falar sem base científica, né, sem base de estudos, porque seria irresponsável. Mas o que a gente percebe, por exemplo, é que a gente está tão distante de uma situação de igualdade, e a gente percebe também que quando as cotas entram, elas transformam esses números. Então, assim, a gente acredita que a diversidade tem que ter meta, tem que fazer parte de plano de trabalho, tem que estar dentro do processo, porque a gente é muito bom de cumprir meta no mundo corporativo. Essas empresas ganham e elas vão atrás, entendeu? Então, assim, esse é o jeito que eles sabem trabalhar. E aí, é lógico que eu não estou falando meta para bater meta, mas se você também não tiver processo, ele não entra numa coisa. E o mais legal é que quando existe a cota, por exemplo, a gente percebe que existe um aproveitamento gigante, tanto na escola quanto na corporação, e que mudam as coisas, né? Então, a partir do momento que tem cota para você ter mulher juiz, 2, 5 anos depois, acontecem mulheres juízes. Quando você não tem cota, não acontece mulher juiz. Mesma coisa nos conselhos, mesma coisa quando eu vou fazer um investimento e quero saber quem que está por trás das decisões dessa empresa. Tem uma mãe aí, atrás do conselho de uma Nestlé? Vocês acham que é importante ter uma mãe num conselho de uma Nestlé? Acho que sim, né? Alimentação infantil, óbvio, né? Muito. Então, assim, se eu quero investir dinheiro nisso, eu quero garantir que essa empresa esteja protegida pelas mães, entendeu? Então, agora, se eu não coloco cota para isso acontecer, de novo, né? Como é que vai para o conselho? Quando tem uma vaga no conselho, quem vai ocupar o conselho? O meu amigo. Quem é amigo do cara branco que está lá no conselho, o homem hétero, né? Tudo mais. É igual. Então, assim, se não houver cota, a gente começa com aquela coisa do QI. No Brasil tem muito disso na empresa, né? Quem indicou? Quem indicou. Não pode isso, né? Eu colocar uma experiência, né, que, por exemplo, quando eu trabalhava em empresa, antes de ser consultor, eu trabalhei numa multinacional. Todos os cargos gerenciais, praticamente, eram preenchidos por alemães. Eles não conseguiam confiar no brasileiro para ocupar funções de gestão.
quando eu consegui inserir no planejamento estratégico porcentagens de brasileiros em cargos de gestão, se agiu e a gente conseguiu, em questão de 3 anos, inverter o quadro. Nós passamos a ter 80% de gestores brasileiros em lugar de 80% de gestores alemães. Mas, então, essa questão de cota e de meta ajuda, né? Ajuda muito, embora possa ser percebido, né? Quer dizer, isso que eu vivi foi nos anos 70, né? Quer dizer, onde, de fato, era difícil uma multinacional confiar em brasileiro. Assim como fica isso que você falou, né? Não pode confiar em mulher, não pode confiar em... Aliás, tem uma pesquisa, gente, que eu vi há um tempo atrás, né? Que se fala muito, tem que vir de uma universidade de ponta. Os grandes presidentes, os grandes CEOs, não vieram de universidade de ponta, grande parte teve uma ascensão, foi gente que veio de condição de exclusão e que conseguiu superar isso e virar grande executivo. Né? Claro. Eu acho que a gente precisava ter essas informações para as pessoas perceberem. Não está condenado que alguém que teve acesso a uma escola no período noturno, de uma escola que não é de ponta, pode crescer? Pode crescer. Porque essa diversidade da escola popular, ou da luta para conseguir, isso depois vira bagagem, né? Agora, quando a gente fala de cota, é importante também a gente entender que, por exemplo, ela é muito eficiente, mas é claro que eu preciso ter uma consciência, assim, se eu quero incluir negros na minha corporação, e não tem, porque não tem, né? Só tem, assim, na faxina, tem, o que a gente já falou. É claro que eu preciso ter um papel transformador aí, que eu preciso ajudar a comunidade, eu preciso, no processo de seleção, tirar a exigência do inglês e dar inglês, se a tarefa precisa. Eu preciso entender, por exemplo, processo de seleção às cegas, que eu não saiba se você é branco, negro, se você é mulher ou homem, a sua altura, a cor do seu cabelo e tudo mais, entendeu? É claro que quando eu acredito que cota transforma, eu tenho uma tarefa, né? Não é assim, acredito que eu não achei negros para trabalhar aqui. Aí está muito fácil, né? Aí eu não estou fazendo de verdade um papel de aliado. Eu estou colocando o problema no colo de alguém e não estou buscando essa solução. E buscar a solução, tem várias associações, comunidades que ajudam e que a gente pode ir lá e ajudar. Né? Pessoas como eu, por exemplo, tem muita gente interessada a ir em comunidades e dizer, ajudar a preparar, ajudar que esse jovem tenha um Excel, ajudar que a dona de casa, por exemplo, ajudar com que ela tenha um pouco menos de dificuldade como mãe solo, para que ela possa ter tempo de se dedicar. Quer dizer, existe uma tarefa, mas é uma tarefa, a tarefa a gente faz, né? O problema é a cabeça querer fazer. Querer fazer. Gente, o nosso tempo chegou no limite, eu vou ler os comentários ali. Vamos lá. A Eliana coloca, perfeito, se construímos, temos que ter capacidade de desconstruir. Messias deu boa noite, a Anunciação diz que está bem esclarecedor. Legal. Eliana coloca, entrei atrasada, mas o que eu vi está tudo muito claro e muito bom. Legal. O Mário agradecendo, a Dulcineia, nossa guerreira, né, Chico? Muito importante esse bate-papo. A família do Lucas coloca, há muitos jovens desempregados, pois as empresas exigem um perfil, mas perdem ótimos jovens que seriam excelentes profissionais. Basta dar uma chance pois todos podem aprender. Né? Quer comentar a fala do Lucas aí? Não, eu quero dizer uma coisa que eu já te disse. O nosso projeto, junto com a Pearson, ele tem um legado que é capacitar esses jovens, então eu estou super à disposição a passar, porque cada empresa que contrata um programa que a gente criou, que chama Mestre Diversidade Inclusiva, cada empresa que contrata, como legado, ela precisa treinar um jovem, um líder de comunidade ou um professor de faculdades mais populares. Então, assim, a gente pode com certeza descarregar esse legado também com vocês, para a gente, mais do que torcer para que isso aconteça, faça, né, a nossa parte. Então, comunidade, se você tem interesse em aprofundar, em trabalhar e ser um líder por isso, deixa o nome na secretaria da paróquia, e daí eu vou vendo com o Ronaldo uma forma de você ir aprendendo mais, você ir se preparando mais. Obrigado pela oferta. Perfeito. É um programa de 15 horas
certificado pela Pearson, então a gente quer que as pessoas tenham esse acesso, né? Perfeito, perfeito. A Marlene coloca, muito instrutivo, o Clóvis Bias, será que um dia esse pensamento poderá ser normalizado como as ISOs? Acontecendo isso, não existe risco de pequenas empresas segregando-as por terem menor poder de investimento. Olha, eu acho que o ESG já está fazendo isso, porque o social, que é o social, é cuidar das pessoas de uma forma respeitando essa diversidade. Então, assim, pode ser que a gente não possa fazer um monte de coisa como, sei lá, neutralizar carbono, né? Ou fazer coisas que não estão no nosso alcance. Mas cuidar das pessoas já é uma forma de você estar praticando o ESG, que são umas siglas agora, né? Que é você cuidar do planeta, do negócio, das pessoas. Então, eu acho que a gente está caminhando para isso. O ESG só veio ajudar, né? E lembrando, né, Clóvis, a ISO foi um mecanismo que a Europa achou para ser tratada como respeito e com justiça, né? Quer dizer, ela não pode te obrigar a fazer nada, mas ela pode dizer assim, para eu comprar de você, eu tenho requisitos. Exatamente o princípio do ESG, que é a sua empresa cuida do planeta, do mercado e das pessoas, então eu compro de você. Muito obrigado, Bias e Marcelo. Maria Aparecida, muito esclarecedor e atual. Mário, este evento enriquece os sábados. Que bom, Mário, quando você consegue internet, você está com a gente aqui sempre. Gostei da exposição do assunto e sobre a cota. Obrigado, boa noite. E obrigado, Padre, mesmo vivendo o seu deserto, lembra de nos dar atenção. Deus te faça feliz. Então, antes de encerrar, eu quero só comunicar à comunidade o seguinte, né? Estamos no tempo. A semana que vem, nós não vamos ter o bate-papo, né? Eu quero convidar quem quiser, já planejamos. O bispo vai celebrar a missa de 7º dia do pai do Padre Glênio, né? Vai ser sábado às 6h30, e nós vamos transmitir, porque a família dele é do Ceará, é uma forma da família poder participar, né? Então, nós não temos o bate-papo, e as duas pessoas que iriam fazer o bate-papo, o último bate-papo sobre diversidade na família e na escola, né, nós vamos jogar para a semana seguinte, para a gente fechar o tempo. Quer dizer, esse tema não se fecha, né? Esse tema, dia 14, né? Vai para o dia 14. Né? Então, lembrando assim que vai ser às 18h30, não às 18 horas, como a gente está acostumado, né? Por que a gente conversou sobre a transmissão? Para que... Eu sei que todo mundo... Eu me sinto muito amado, de verdade. Muito, mas muito. Assim, se tem uma pessoa que se sente muito amada, sou eu. Tá? Muito, muito, muito. Muito, muito. A gente só se sente amado na hora da dor, né? Porque assim, na hora da festa, a gente ama os outros. Na hora da dor, a gente se sente amado, não é verdade? Assim, na hora que alguém te abraça, né? Na hora que alguém te abraça, na hora da dor, você fala assim... É isso que a gente está falando agora. A diversidade é um abraço na dor, não é no amor, não é? Então, ou seja, é assim. Então, eu me sinto muito assim. Então, ainda não tenho condições de falar sobre isso. Eu preciso viver esse momento, né? O momento que eu estou vivendo. Mas me sinto, digo à comunidade, me sinto abraçado no amor de vocês, né? Então, semana que vem, a gente vai transmitir a missa para quê? Para que a gente possa evitar aglomerações, né? Então, você, se quiser me abraçar, sinta-se abraçado, e a gente pode assistir a missa por esse canal que a gente está aqui, pelo Facebook da paróquia, tá? E deixar os espaços da igreja, não por nada, assim, não é por nada, assim, mas é para que não tenha aglomerações. Assim, eu tenho uma família muito grande, né? Então eles podem vir, né? E a gente de repente tem uma multidão na igreja. Eu não quero isso. Assim, o amor que vocês podem demonstrar por mim, esse amor que vocês têm feito esses dias, né? De mandar mensagem, de poder me respeitar no meu momento, né? Por exemplo, eu entrei hoje
através de uma conversa longa com o Marcelo falou assim, entra, fala com a comunidade e tal, mas foi muito difícil, está sendo muito difícil, por uma série de questões que depois eu posso, depois que elaborar, de repente eu posso conversar com vocês, mas uma série de questões que foram muito difíceis para mim, né? E vocês me conhecem, a comunidade me conhece, sabe que eu sou bem humano, suficientemente para partilhar a dor com vocês, a dor do não entendimento, do sofrimento, essa dor que o Ronaldo traz, né, para nós, né, para a gente poder bater papo. Assim. Tem coisa que não se fala, e se não se fala é porque dói, não é? E porque dói, não se fala, e aí fica o cachorro correndo atrás do rabo, né? Sim. Então, na hora que a gente puder falar, a gente fala, isso chama-se elaboração, e a gente supera, e aí, de repente, a gente vira gente de novo, né? Então, estou neste momento da minha vida, né? Que é muito importante, né? Muito importante para a gente virar gente, né? Um professor de teologia, né, dizia assim, sabe por que Jesus, ao ressuscitar, mostrava que ele tinha chagas para os discípulos? Para dizer que, assim, mesmo após a morte, as dores que nós levamos, as dores e os sofrimentos dessa vida, a gente leva não como dor e sofrimento, a gente leva para dizer, superei. Elas estão aqui, elas não doem mais, pode tocar aqui. Uhum. E também tem, as minhas dores servem como se fossem feridas que eu carrego para poder curar as feridas dos outros. Então, quando alguém chegar para mim e dizer assim, padre, eu perdi meu pai. Hoje, para mim, faz muito mais sentido do que ontem. E talvez eu vou compreender muito mais hoje do que ontem. Serei muito mais acolhedor do que ontem. Porque eu sofri, estou sofrendo essa dor. Né? Então, faz muito mais sentido. Então, quando alguém chega e diz assim, sofri um preconceito, estive com depressão, não fui aceito no emprego por causa disso, ou aquilo que você está trazendo, né? Tem isso e aquele outro, você viveu, faz muito mais sentido do que uma conversa teórica. Ronaldo, faz sentido o que eu estou falando, Ronaldo? Claro que sim. Poxa vida. E sinta-se abraçado por esse amigo de infância. Todo sentido. O Lucas coloca, parabéns, muito bom esse tema. Volte mais vezes, precisamos de pessoas como o Ronaldo, criando oportunidades para todos. Quero estar aí presencialmente. Logo. E engraçado que eu estava tão nervoso, gente. Estava muito nervoso, porque eu faço isso toda hora com as empresas. Mas primeiro que o Marcelo, eu sou fã, e o que eu sou tem muito dele, entendeu? Então, assim, quando você falando para o seu mestre, não é fácil. Então, é mais que uma comunidade assim tão bonita, que eu sei do trabalho que vocês fazem, eu estava muito nervoso. Então, tomara que eu tenha ajudado, que eu não tenha atrapalhado e sim criado pontes. Esse era o objetivo. Ronaldo, eu te conheci em outras situações. Como sempre, eu me emociono nessas horas. Né? Para com isso. Não, pode parar você. A gente está conversando, eu e o Ronaldo, tá aí a comunidade. Você pode chorar, tá? Porque eu já chorei tanto esses dias que agora eu estou conversando. Mas, assim, muito obrigado pelo seu carinho, pelo seu entendimento, tá? Obrigado à comunidade por tudo isso, né? Assim, de verdade, obrigado mesmo, obrigado a todos, né? À disposição. Obrigado de verdade. O seu entendimento, né? Porque assim, a gente geralmente quando a gente fala de diversidade, a gente traz alguém que é diverso, ou seja, daquilo que a comunidade social tal entende sobre o que é diversidade. E nosso bate-papo, a gente queria trazer o quê? Essa ideia do que é diverso. Diverso é todo mundo que é diferente. Nós somos diferentes, né? Assim, nós somos diferentes, né? O tempo todo. Né? Então, ou seja, vamos falar sobre isso, ou seja, vamos trazer um caldeirão aqui, ferver, como se fosse uma paeja, né? Ou seja, nós todos somos diversos, né? E você conseguiu
trazer isso de uma maneira muito espetacular. Muito obrigado, Ronaldo. Obrigado, Elcio. Obrigado. Beleza. Então, nos vemos. Sexta-feira a gente volta com o Padre Explica. Sábado a gente tem a missa do sétimo dia, tem os encontros diários. Obrigado, Ronaldo. Obrigado mesmo. Você é um grande companheiro das questões de vida. E quero pedir, Padre Glenn, você pode dar uma bênção para a gente encerrar? Posso. E mais uma vez, nesse período difícil, quero agradecer à comunidade. Assim, eu não tive condições ainda de escrever. Eu olhei no celular, tinha 350 mensagens no meu WhatsApp. Eu falei, não, acho que eu não vou ter condições de escrever. Muito obrigado a todos, mas estou tentando. Hoje eu passei um dia tentando responder, né? Mas assim, vocês sabem, quem estiver me ouvindo, quem estiver vendo as imagens, o quão eu sou grato, não só por mim, mas pela minha família, principalmente pela minha mãe, né? Peço as orações por ela, né? Porque agora ela, minha irmã, minha sobrinha, são pessoas que convivem bem de perto do meu pai, e peço que rezem por eles, porque agora é uma nova vida, é um novo momento, e a gente precisa acelerar a vida, né? Mas digo para vocês, comunidade, vou viver meu luto, tá bom? Então, não espere nada além disso. Tá bom? Estar junto é também isso. Então, me aguentem aí um pouquinho, até que eu possa voltar, né? Afinal de contas, sou filho, né? E eu preciso voltar um pouquinho à minha situação anterior para que a gente possa trabalhar junto. Então, já pedi licença ao bispo nesse sentido, alguns dias, alguns momentos. Entrei hoje, justamente que estava morrendo de saudade de vocês, da comunidade, do meu povo que me ama, que me respeita, que gosta de mim, que me ampara, né? Então é por isso. E o Marcelo me ajudou muito. Marcelo, muito obrigado, fez muito bem para mim, tá bom? Muito sentido para minha vida. Eu vou dar a bênção, Ronaldo. Eu não sei a sua fé, mas a fé significa acreditar sempre que algo melhor pode acontecer para nós. Então, eu quero dar essa bênção, né? E para você, para sua família, para que tudo de bom aconteça na sua família, né? No seu trabalho, naquilo que você traz. Marcelo, obrigado, parceiraço, sempre. Obrigado a todos. Né? Obrigado mesmo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Beijo. Boa noite, bom fim de semana. Beijo. Obrigado a todos. Obrigado.